Olá, as minhas saudações aqui de São Paulo, Brasil, a vocês todos. Agradeço à Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa pelo convite, a Inês, que esteve à frente dessa conversa comigo. E eu vim trocar um pouco de ideia com vocês sobre esse diálogo entre isso que a gente chama de integrativo e essa medicina mais convencional, contemporânea, mais ocidental, né? Nem sempre isso foi um diálogo, né? Isso tem sido, nas últimas décadas, muito difícil, muito complicado, muito conflitivo. E, finalmente, nos últimos 20 anos, parece que a gente vem encontrando caminhos para poder sentar juntos e aprender dos dois lados, com muita gentileza, com muita abertura, o que nós temos para oferecer de cuidado ao paciente, ao familiar, ao cuidador, ao colaborador, ao profissional de saúde, ao visitante do hospital também, né? Então, eu vou trazer para vocês um pouco da minha visão, vou mostrar um PowerPoint para mostrar para vocês de onde eu olho. Sempre é importante dizer que o que eu posso ver é a minha própria experiência pessoal, né? E nessa área integrativa, cada um de nós vai estar olhando de uma perspectiva diferente e definindo conceitos também de formas diferentes, atuando de formas diferentes. E a gente tem que estar nesse momento muito aberto para olhar para essas diferenças e aprender um com o outro, tá? Muito bom que nós não chegamos ainda numa fase de padronização disso tudo, embora hajam forças que desejem padronizar. Para mim me parece muito interessante, muito bom que a gente se mantenha ainda em aberto. Então vou compartilhar uma tela com o PowerPoint. Deixa eu ver se eu estou escolhendo certo aqui. Vamos ver. Tá bom. Então, vamos lá. Vou trazer um pouco da minha visão dentro desse diálogo entre as abordagens integrativas e uma medicina mais convencional. Essa é uma pergunta que eu acho que ela é essencial, né? Porque hoje no mundo a gente usa a palavra alternativo, complementar ou integrativo, cada um de uma maneira muito diferente. Então é bom a gente prestar atenção nisso, né? A palavra alternativo vem entrando em desuso, né? Ela tem origem mais na nossa década de 60, quando os jovens daquela época procuraram formas alternativas de viver, de curar, de amar, de se relacionar. E foi um movimento muito legítimo e muito importante para aquilo que a gente tem nos dias de hoje. Então vamos agradecer aquelas gerações da década de 60. Com o tempo, a palavra alternativa foi sugerindo, dentro do mainstream, que isso seria uma substituição das práticas mais convencionais, né? Então começa a haver uma certa resistência em relação a esse termo, né? A palavra complementar vem sendo mais aceita porque ela, de alguma forma, sugere que há uma hierarquia que está sendo respeitada. O médico tem a sua atuação médica e essas práticas estarão complementando esse tratamento. E elas, então, essa palavra vem sendo usada de forma um pouco mais aberta que alternativo. E nos últimos tempos, a palavra integrativo entrou em cena e vem trazendo um pouco mais de entendimento para a gente sobre o que de fato nós estamos fazendo, né? Então eu vou dar uma volta sobre isso e vou começar mostrando para vocês algumas instituições importantes no mundo que, para vocês verem não só as instituições que estão atuando nessa área, mas sobretudo para que vocês vejam os diferentes nomes que essas instituições estão usando. Para ver que tem gente que usa alternativo, gente que usa complementar, gente que usa integrativo, gente que usa medicina de estilo de vida, né? A gente aqui no Brasil tem usado muito um termo que é práticas integrativas e complementares em saúde. A gente abrevia como PICS. Então a gente tem aqui embaixo a Política Nacional para Práticas Integrativas e Complementares do Ministério da Saúde, que é o maior serviço no mundo de práticas integrativas no atendimento primário, na atenção primária, e vem se alastrando fortemente pelo Brasil. Do sírio-libanês a gente chama de cuidados integrativos, nesse hospital que eu trabalho, né? Para mim era muito importante trazer a palavra cuidado, né? Que considero uma palavra essencial dentro daquilo que a gente está oferecendo, né? Bom,
Há um Instituto Nacional de Saúde americano que se chamava Centro Nacional de Medicina Alternativa e Complementar, que dividia essas práticas todas em 5 categorias, como a gente está vendo aqui, né? Então, basicamente, os sistemas médicos integrais, né? Como exemplos milenares na linha de cima, exemplos mais recentes, como homeopatia, antroposofia e naturopatia, né? Depois as práticas biológicas, que incluem, por exemplo, suplementos, dietas, ervas, vitaminas, orientação alimentar, né? E assim por diante. Depois as práticas corporais ou manipulativas, coloco aqui alguns exemplos que são mais conhecidos no mundo, né? As práticas energéticas, né? Que levantam uma certa resistência por conta da ideia de energia, que não é, digamos, uma entidade definida pelos nossos aparelhinhos ocidentais, a gente não consegue chegar, digamos, a uma evidência da existência dessa energia, né? No nosso meio mais convencional, a energia é o que acontece no ciclo de Krebs, na mitocôndria, né? No metabolismo da adenosina trifosfato. Ali pode ser mensurado e ali tem uma concretude que no Oriente a gente não tem. Então, quando a gente fala de Ki no Japão, de Chi na China, Prana, Shakti, Kundalini na Índia, entre tantos outros nomes, a gente não está se referindo a isso que está acontecendo na mitocôndria. A gente fala de uma energia vital que é mais sutil, que é mais misteriosa, que ainda está longe de ser comprovada enquanto existência. Então, que a nossa existência, a nossa ciência tem uma certa resistência em relação a isso. Mas vamos avançando nisso. E as chamadas práticas mente-corpo, né? Que são as práticas mais presentes dentro dos hospitais, né? A gente vai ver que as práticas mais presentes são aquelas de baixo risco, em geral, né? Mas esse Centro Nacional de Medicina Alternativa e Complementar, com o tempo ele mudou de nome. Ele passou a se chamar Centro Nacional de Saúde Integrativa e Complementar. E ao invés de trabalhar com categorias das práticas, eles dividiram em 3 funções básicas: a nutricional, a psicológica e a física. E aí dentro disso existem as práticas que se cruzam. Não vou me aprofundar nisso, só vou mostrar para vocês por onde temos caminhado. Sempre é importante saber que os norte-americanos eles têm uma tendência importante, significativa e fundamental de padronizar, de estruturar, de organizar, o que é muito bom, mas a gente não pode pensar que isso encerra o assunto. Então isso é interessante para a gente olhar e refletir sobre o que nós estamos vendo. Por que a nossa medicina convencional, nos dias de hoje, está se abrindo para as abordagens integrativas? No meu ponto de vista, por 3 motivos importantes. Primeiro, porque é uma demanda dos próprios pacientes por tratamentos integrativos. Não são os hospitais que começaram esse movimento. Os hospitais começaram a responder a uma demanda que já havia por parte dos pacientes, né? Então trago aqui alguns estudos, desde 98 até 2017, onde a gente vê publicações da Organização Mundial de Saúde, por exemplo, há mais de 20 anos atrás, falando em números estrondosos em relação a quanto da população procura tratamentos integrativos. A gente fala, por exemplo, em 2008, como 65% dos pacientes oncológicos na Austrália usando ao menos uma prática integrativa, né? A gente vê, por exemplo, aqui no Instituto Nacional do Câncer nos Estados Unidos, que é um instituto importante de oncologia, falando que mulheres com câncer ginecológico, 87% delas usaram ao menos uma dessas práticas nos últimos 12 meses. Então é importante a gente ver que há uma demanda muito importante no mundo e que a nossa medicina começa a atender essa demanda e isso é inevitável também, né? Tem uma pesquisa que foi feita, um estudo que foi feito no Havaí, já faz bastante tempo, mas ela é muito significativa, que fala um pouco dos pacientes, como eles querem, como que eles olham para os tratamentos integrativos. Então, esse estudo é feito é uma entrevista feita com homens com câncer de próstata, né, que relataram numa entrevista com os pesquisadores que eles sentiam que havia uma perda de identidade social e consequente questionamento sobre qualidade de vida, né? Que os pacientes querem mais os médicos que os incentivem a exercer um papel ativo e responsável, avaliando a segurança e eficácia dessas práticas integrativas.
Eles gostariam que houvesse mais atenção aos aspectos emocional, social e espiritual do bem-estar. Palavras dos pacientes, né? Eles falam que o câncer foi uma oportunidade para fazer mudanças significativas no estilo e no sentido de vida. Olha que importante, né? E eles falam também de se sentir parte de uma equipe, né? Aprendendo estratégias de redução de estresse e mudanças de estilo de vida. Desse grupo, dessa pesquisa, 46% deles acharam que os tratamentos integrativos foram muito úteis. 39% acharam que foi útil de alguma maneira e 6% achou que não foi útil. Então isso mostra muito sobre de onde vem a demanda, né, dos pacientes. Daí eu levantei em várias pesquisas e cheguei a uma conclusão que basicamente o que as pessoas querem quando elas procuram tratamentos integrativos, especialmente pacientes oncológicos, elas querem lidar com os efeitos colaterais dos tratamentos. Ou elas querem buscar conforto e alívio, né, das preocupações e do estresse próprio do tratamento, né, para que também eles tenham a sensação de estar fazendo algo a mais para ajudar na própria cura, ou para adotar uma filosofia de saúde mais holística, uma experiência transformadora, que mude a visão de mundo, né? E, em último lugar, aqui na minha listinha, eles procuram tratamentos integrativos para tentar tratar ou curar a doença. Não é o primeiro motivo deles. Um segundo motivo que eu acho que está aproximando a área integrativa de uma área mais convencional é porque hoje a gente começa a conjugar esse binômio essencial, que é o binômio tratar a doença mais cuidar da pessoa na sua integralidade, né? Nossa medicina no século XX se apaixonou perdidamente pelo tratamento da doença, com uma indústria farmacêutica fortíssima, com uma tecnologia a favor do diagnóstico fortíssima também, né? Com tratamentos de ponta, né? E a nossa medicina acabou se inclinando mais para o tratamento da doença. A gente precisa associar a esse tratamento, que precisa ser feito, um cuidado com a pessoa na sua integralidade, né? Então, nos dias de hoje, a gente está fazendo isso. Acho que nós, da área integrativa, entramos muito mais nesse cuidado integral do que especificamente, objetivamente, no tratamento da doença, sabendo que o cuidado contribui com o tratamento também. Um médico americano, cardiologista, chamado Herbert Benson, na década de 70, criou o Instituto Mente-Corpo em Harvard, estudando toda essa área de meditação, yoga, tai chi chuan, relaxamento. Década de 70, né? E ele fala o seguinte, que a nossa medicina tem que ter 3 pernas. Os procedimentos, que a gente tem de sobra dentro dos hospitais, a farmacêutica, que a gente tem de sobra, e a terceira perna fundamental, é o cuidado pessoal. E é isso que eu estou trazendo. Como é que a gente associa o cuidado ao tratamento, né? O próprio Hipócrates, que é considerado o pai da nossa medicina ocidental, né, ele dizia o seguinte, as forças naturais que se encontram dentro de nós são as que realmente curam as nossas doenças, né? O médico é um assistente da natureza. Então estamos falando aqui da nossa capacidade natural de autocura, e o médico contribuindo, cuidando de nós, para que esse potencial de autocura se manifeste. Existe um francês chamado Jean-Yves Leloup, que na verdade ele é um teólogo, é psicólogo, é também filósofo e é um padre muito aberto, muito interessante, e que ele traz para nós uma frase dos terapeutas de Alexandria de 2000 anos atrás, que diziam o seguinte, o terapeuta não cura, ele cuida, é o vivente que cura. O terapeuta está lá para trazer melhores condições gerais para o doente, para que o vivente possa atuar. O que a gente vai entender por vivente certamente está conectado de alguma forma com o ser que nós somos, né? Então vamos cuidar, porque isso vai ajudar o vivente, a pessoa, a se curar. Então esse é um motivo muito importante também que está contribuindo para esse diálogo dos integrativos com o convencional. Um terceiro motivo é que hoje há mais pesquisas e melhores pesquisas. Esse é um motivo muito importante. Então no PubMed, que é um site americano ligado à saúde, a gente vê a quantidade de pesquisas, né, nessa área integrativa. Eu peguei alguns exemplos que estão muito ligados ao que a gente faz no Hospital Sírio-Libanês, né?
a gente vê números estrondosos de pesquisas, né? Interessante a gente ver que em termos de espiritualidade, de 1970 a 85, a gente tinha 22 pesquisas, né? Isso foi crescendo, a gente até chegar hoje, em termos de citação no texto, no corpo da pesquisa, temos 22 mil pesquisas citando espiritualidade. Isso é um sinal muito importante para a gente, é um sintoma daquilo que vem acontecendo. Acho muito importante, quando a gente fala de pesquisa, a gente comentar o conceito de escala móvel de evidência, que diz: quanto maior o potencial de causar danos, maior deve ser o grau de evidência. Isso significa, se a gente quer entrar com chá de raízes de árvores da Amazônia na história de um paciente que está fazendo quimioterapia, a gente precisa de pesquisa. A gente precisa entender porque há um potencial de causar danos. Se a gente vai entrar com respiração, relaxamento, toque sutil, visualização, a necessidade de evidência diminui. Então eu diria que essa escala móvel, ela de alguma maneira humaniza a questão da evidência. A gente não pode só atuar na evidência de forma obtusa. A gente tem que ter a evidência como base importante e, ao mesmo tempo, olhar de forma mais ampla. Né, existe para citar uma pesquisa, só um exemplo, né? A Associação Americana de Oncologia Clínica escutou, né, o depoimento da Sociedade de Oncologia Integrativa Americana, que dizia: olha, para mulheres com câncer de mama, a gente tem várias práticas que a gente pode ajudar no tratamento, nos sintomas mais comuns. E lançou, digamos, como se fosse uma tabela que a própria ASCO, essa associação, validou. Então, esse é um passo muito importante, né? Então, só para dar uma ideia para vocês, eles falam assim: bom, uma categoria A e B, que tem mais evidência, que o benefício é mais substancial, que há mais certeza de que há pelo menos um benefício moderado. Depois, uma grade C, que tem evidências que são ambíguas, mas há pelo menos uma certeza moderada que o benefício é pequeno, e assim por diante, né? Então, eles pegaram esses sintomas, que são muito comuns no tratamento da mulher com câncer de mama, e fizeram uma tabela. Então, por exemplo, para ansiedade e redução de estresse, meditação recomendado é grade A, musicoterapia é grade B, né? Para quimioterapia induzida por náusea e vômito induzida por quimioterapia, né, o que pode ajudar, o que tem mais evidência? Depressão, distúrbio de humor, fadiga, né? Só para dar exemplos para vocês, né? Reação de pele devido à radiação, linfedema, neuropatia, dor, né? Qualidade de vida, distúrbio de sono. Então, estou dando uma ideia de que apareceu uma tabela importante e que está ajudando os médicos a olharem de uma maneira um pouco mais objetiva para aquilo que a gente tem que oferecer. Tudo isso é muito bonito e ajuda a avançar, mas eu tenho uma reflexão. Meditação não é medicação. Então, quando a gente fala de meditação, yoga, tai chi chuan, reiki, etc., a gente tem que pensar que isso tudo não se comporta como as drogas, que a gente tem uma metodologia científica mais definida e resultados mais claros também. Então é importante a gente lembrar de olhar para tudo isso de forma aberta, né? E lembrar que a evidência é muito importante, mas ela tem que conversar com a experiência. A experiência é essencial para a gente fazer uso da evidência com bom senso, com sabedoria. Então, esses são os 3 motivos que eu acho que estão aproximando a área integrativa de uma área mais convencional, né? Certamente há outras contemplações importantes, essas são as que eu gostaria de trazer hoje para vocês. Just water? Our origins begin below the ocean's surface. René Quinton discovered the similarities that seawater shared with blood plasma, turning it into a source of health and well-being. Joan-Michel Coll bought the French laboratories in 1996 and moved them to Alicante, where Quinton Laboratories continues to grow and evolve with one main mission: to improve people's health worldwide. Just like water, Quinton remains fluid and adaptable.
Because in a world that never slows down, maintaining a healthy balance is key to our well-being. At Kingtong, we work every day to achieve that. For this reason, now more than ever, we are committed to scientific development with the same passion we have for taking care of the environment. With a strong foundation in biotechnology, those companies built around people with values are those that establish a true vision for the future. We are diving into this new phase with a different image, investing in R&D and creating new products without straying from our origins. We begin with the original Kingtong design and extract it in its purest form, the circumference. From there, a Q is born filled with personality and character. A molecule, a cell, a drop of water, or a point of origin looking to grow, moving tirelessly and dividing to create new life forms. Like Kingtong, we've evolved with a more contemporary, solid and efficient brand architecture that works hand in hand with our new strategy and vision for the future. Innovation that gets to the heart of health. We're not just water, we are Kingtong. Bom, muitas dessas práticas que a gente chama de integrativas têm origem em tradições orientais. Em seu contexto cultural, elas são práticas de autocuidado que têm como propósito preservar a saúde em sua integralidade. Então, para mim, essa frase que eu escrevo há algum tempo já e que se tornou uma frase importante para mim, ela define 3 valores importantes nas práticas que a gente está chamando aqui de integrativas. O autocuidado, a preservação da saúde e a integralidade. São valores que estão presentes nas práticas orientais, que são basicamente a origem dessas práticas que a gente vem usando. Então, a yoga, no seu contexto cultural original, é uma prática de autocuidado, de preservação da saúde, né, de cuidado com a integralidade. Quando chega no Ocidente, a gente quer transformar ela não numa prática de autocuidado, mas numa prática de cuidado com o outro, que é o nosso vício, né, o outro, né? Não mais de preservação de saúde, mas de prevenção de doença ou de tratamento de doença. E não mais de cuidado com a integralidade, mas com cuidado, às vezes, com sintomas específicos, como estresse, distúrbio de humor, depressão, etc. Né? Então, eu vou comentar um pouquinho sobre esses 3 valores que eu acho que são importantes para a gente naquilo que a gente está chamando de abordagens integrativas. Em primeiro lugar, eu vou comentar um pouco sobre a preservação, né? Criar e manter um estado de ordem natural que respeite as leis que regem a nossa humanidade. Então aqui a gente começa a falar de conhecer, reconhecer e honrar as leis naturais que regem a nossa humanidade. Então a primeira coisa que a gente deveria estar fazendo é preservando isso, tendo essa consciência e preservando. Só que na nossa cultura ocidental, a gente é mais reativo à doença do que proativo em relação à saúde. É quando a gente perde a saúde, quando a gente fica doente, que a gente começa a agir de alguma maneira. Né? A gente não está acostumado a agir no sentido de ser proativo no cuidado com a saúde que já existe, a nossa saúde natural, nossa saúde integral. Né? Então esse é um paradigma da nossa cultura ocidental muito difícil que a gente deve levar em consideração. Né? Depois, na prevenção da doença. Importante dizer que a prevenção é um fruto da preservação. Se eu estou preservando a minha saúde, já estou prevenindo doenças. É importante lembrar que há doenças específicas que pedem, digamos, cuidados na prevenção também específicos. Né? E outra coisa muito importante é lembrar que a gente não muda de estilo de vida para prevenir doenças só porque a gente entendeu que a gente precisa mudar. Né? É muito importante saber que a fonte de energia, de motivação para a gente mudar estilo de vida, mudar hábito, está na mudança ou na consciência do sentido de vida. Quando nós temos um sentido de vida mais claro e mais consciente, a gente tem mais forças para fazer mudanças positivas nos nossos hábitos e no nosso estilo de vida também. Mas a gente vive dessa forma aqui. A gente continua procurando mais medicamentos e cirurgias e menos mudanças no estilo de vida. Né? Existe um oncologista chamado Dean Ornish
que é uma das maiores assumidades em termos de estudar o impacto do estilo de vida na nossa saúde, né? Aqui nesse estudo, ele está comentando como que mudanças no estilo de vida podem fazer mudanças na expressão genética de homens que têm câncer de próstata, por exemplo. Ele faz um programa que inclui uma mudança na dieta, um gerenciamento de estresse com práticas integrativas, exercícios aeróbicos e grupos de suporte, sessões de suporte durante 3 meses. Ele observa a diminuição de PSA, de Gleason e alterações mesmo na expressão genética daquelas células tumorais, né? Esse mesmo Dean Ornish, ele faz um estudo com os telômeros, que hoje é um estudo muito importante, daquela estrutura que contém os cromossomos, né? E como que a telomerase pode ser afetada, né? Aquela que está, de alguma maneira, modulando a existência, né? e a saúde do telômero, como que ela pode fazer, de alguma maneira, o estilo de vida pode alterar a atividade da telomerase. Então, Dean Ornish é uma ótima pessoa para a gente ler, né? E, finalmente, no tratamento da doença, né? Então, a gente entra no tratamento da doença também, não vou me estender porque não é o nosso assunto central, né? Mas é importante dizer que na área integrativa a gente atende todo mundo que está por perto, não só paciente. Isso é um paradigma importante da área integrativa, né? E a gente pode atender, quando chegou no tratamento, né, no diagnóstico, ao longo do tratamento, após a alta, que é o momento que o paciente muitas vezes é abandonado pelo nosso sistema. O médico fala, vai para casa, vida normal daqui para frente. Às vezes a mulher está lá mastectomizada, gastou metade do dinheiro da família, tem grandes conflitos com o marido, só para dar um exemplo, né? Em cuidados paliativos, que é fortemente uma das nossas práticas no Sírio-Libanês, e no luto também, né? Então, comentei um pouquinho da preservação. Vou comentar um pouquinho sobre integralidade, né? Primeiro, dizer o seguinte, que integralidade é um conceito muito difícil, muito abstrato para a gente. Muitas vezes a gente pensa que a integralidade é uma reunião das nossas partes, né? Então a gente fala corpo, mente, espírito, energia, relações sociais, sexualidade, tempo, dinheiro. Quer dizer, a gente coloca nas nossas dimensões humanas um monte de partes como se elas fossem uma engenharia, né? Tem que lembrar que a integralidade se refere mais a um degradê, do mais denso ao mais sutil, sem membranas no meio que dividem, sem paredinhas, né? E esse é um conceito que nos custa. Então a gente acaba pensando em termos de corpo, de mente, de espírito, de energia, e reticências aqui para dizer, e etc, né? Mas eu coloco escrito dessa maneira para a gente lembrar que corpo, mente, espírito e energia, como exemplos, não são separados, eles são um contínuo, né? Então, aqui a gente tem que se referir à questão do cuidado integral, a importância da saúde integral, né? Cuidar da parte e cuidar do todo, né? Fazer o tratamento da doença, cuidar da pessoa na sua integralidade, né? Com uma filosofia mesmo de vida. Também é interessante, curioso olhar que no Ocidente, quando eles falam de saúde, na busca de saúde, eles não se referem só à saúde, essa mais física e mais visível. Buscar saúde se confunde no Oriente, desculpem, com a busca pela felicidade, pela paz, pelo equilíbrio, pelo divino, pela nossa própria humanidade, né? Então é mais um caminho de cura do que exatamente o que a gente pode dizer que seja um processo médico de cura da doença, né? Então é importante a gente alargar a nossa visão nesse sentido. E, finalmente, desses 3 valores que eu acho que são importantes da gente ter em mente, o autocuidado. E aqui eu vou citar Hawayo Takata, que é grã-mestre de Reiki. Eu sou mestre de Reiki há 30 anos, então para mim é uma pessoa que está dentro do meu universo, né? E ela dizia isso para os seus alunos no começo dos cursos, né? Como eu também digo nos meus cursos. Reiki, antes de tudo, é para mim mesmo, depois para minha família e depois para os outros. E essa frase pode passar um pouco desapercebida para a gente, mas ela faz um convite para grandes mudanças dentro de nós, na nossa cultura ocidental. Normalmente a gente começa pelos outros, e nem sempre a gente chega em nós mesmos. E muitas vezes a gente pula a família também, né? Então o convite para o autocuidado é um convite
que faz uma mudança muito grande na nossa forma de ver a vida. A gente está mais acostumado a cuidar do outro, evidentemente. E aqui o convite é para que eu olhe para mim, que eu assuma a responsabilidade sobre a minha saúde, minha felicidade, minha paz, meu contato com a consciência, com o Supremo, etc. É minha responsabilidade, que ninguém pode assumir por mim. As pessoas vão poder me ajudar, mas eu tenho que assumir essa responsabilidade. Enquanto no Ocidente a gente se cuidar traz um pouco de culpa, como se eu estivesse abandonando o outro por mim mesmo, no Oriente essa culpa se transforma em responsabilidade. Para o oriental, essencialmente, o autocuidado é uma responsabilidade primordial. E a responsabilidade é o aspecto luminoso da culpa, assim como a culpa é o aspecto sombrio da responsabilidade. Então há um trajeto para nós, está expresso nessa frase, da gente sair da culpa para a responsabilidade. Da gente saber que a gente pode chegar no outro através de nós e não saindo de nós mesmos. Há muitas reflexões importantes aí. Vou falar um pouco no tempo que me resta aqui sobre o núcleo de cuidados integrativos no Hospital Sírio-Libanês. Vou compartilhar um pouco da minha experiência e espero que com isso eu estar falando um pouquinho para vocês como eu vejo esse diálogo entre o integrativo e o convencional. Nós entramos no Sírio-Libanês e essa foi a minha primeira frase, dizer que nós estamos lá como um projeto de humanização, oferecido a todos que andam pelo hospital, né? Essas são as práticas que a gente tem lá na nossa rotina. Eu imagino que vocês conheçam muitas delas e pratiquem eventualmente muitas delas também, né? Atualmente nós somos 16 profissionais trabalhando lá na rotina. A gente faz atendimentos ambulatoriais, vou contar um pouco do que a gente faz. Existe lá um andar de consultórios que se chama Núcleos de Medicina Avançada, são 50 núcleos, como reumatologia, dermatologia, gastroenterologia, urologia, etc. E nós, Núcleo de Cuidados Integrativos, somos um desses 50. Em geral, para dar uma ideia para vocês, nós somos geralmente o quarto grupo que mais atende dentro do Sírio-Libanês, dentro desses consultórios. Então, isso é importante de dizer para mostrar como a demanda hoje vem crescendo fortemente. A gente também atende paciente internado, a gente vai em box de quimioterapia, a gente vai em UTI, a gente faz educação em autocuidado, que é muito importante, no quarto do paciente. A gente vai no quarto do paciente ensinar a respirar, a relaxar, a estar presente, a prestar atenção, né? Aprender alguma prática básica, simples, que caiba dentro do contexto da limitação que ela se encontra, ou ele se encontra. Aí a gente tem cursos de yoga e meditação para residentes do Hospital Sírio-Libanês e para médicos, que digamos que é uma das coisas que eu acho que são mais importantes que a gente está fazendo lá. A gente tem cursos lotados de médicos vindo aprender com a gente yoga e meditação. Isso vai chegar no paciente, mas chega na pessoa do médico, na família dele, chega nas relações dentro do hospital. Eu diria que é um dos serviços mais importantes que a gente presta lá. A gente também tem programas para os colaboradores, para os funcionários. Um deles é o projeto Cuidar-se, né? Que é um projeto que convida as pessoas ao cuidado pessoal. Então a gente ensina Mindfulness, Tai Chi Chuan, Jinshin Jutsu, relaxamento mente-corpo, yoga e meditação, Kundalini Yoga e meditação. A gente ensina várias práticas e alguns milhares dos nossos colaboradores vêm aprendendo com a gente isso. Em tempo de pandemia, de forma online também. A gente também faz um programa que chama Praticar, e na pandemia se chama Praticar em Loco, onde a gente vai no local para trabalhar com os colaboradores e fazer uma prática de 10, 15 minutos, uma dessas práticas. E tem grande resposta, grande procura também, né? A gente tem no Sírio-Libanês o Instituto de Ensino e Pesquisa, onde acontecem os cursos em geral, os congressos, os simpósios, né? Então lá a gente tem 4 atividades básicas. Reuniões científicas que são abertas ao público. Uma característica das nossas reuniões científicas é que elas não são voltadas só para profissionais de saúde, elas são abertas ao público, que eu acho que é o que a gente deve fazer. A questão da saúde é uma questão de saúde pública, é uma questão pública. Nós temos que levar para o público em geral as informações, a consciência sobre a saúde, não ficar só entre nós profissionais, né? Para vocês terem uma ideia como o público se interessa, a gente faz uma reunião por mês, no tempo presencial, a gente tinha mais de 3.000 pessoas por ano vindo nessas nossas reuniões.
E agora que elas acontecem de forma online, se vocês tiverem vontade de participar, falem com a Inês e ela passa para mim seus e-mails, eu passo a compartilhar com vocês sobre isso, né? Acho que a gente tem ainda muito mais gente nos dias de hoje assistindo isso. A gente tem um curso de pós-graduação, nós vamos começar a nossa próxima turma em março, né? A gente tem um curso também aberto ao público chamado Fundamentos em Cuidados Integrativos, uma introdução à saúde integral, com muitos alunos, muita gente interessada. É um curso que vem sendo dado de forma online e para público em geral. E em fevereiro a gente começa um curso em parceria com a psiquiatria e com a medicina do sono sobre sono saudável. Somos parte de um comitê de dor no Sírio-Libanês que envolve médicos, enfermeiras, psicólogos, cuidados paliativos, reabilitação, TI, né? Envolve todos os profissionais do Sírio. É um comitê maravilhoso, que há 2 anos a gente vem desenvolvendo isso, com um manual para o paciente, e a gente está lá na nossa rotina. Há 3 anos a gente começou a fazer um conselho espiritual, então eu venho convidando pessoas ligadas a tradições diferentes, para a gente não ter o que se chama capelania paroquial com uma só religião, mas para a gente ter diversas tradições e não ter necessariamente religião, mas o cuidado com a espiritualidade. Então a gente vem trabalhando com os colaboradores dentro do Sírio com isso. Uma parceria com o Instituto de Responsabilidade Social do Sírio, que trabalha com hospitais públicos, né? E um projeto de arte e cultura, porque a arte e cultura são absolutamente parte da questão da saúde. De levar poesia, levar música, levar artes plásticas, convidar os colaboradores para fazerem parte, os pacientes. Fizemos um programa que chamava Transformando Dor em Arte com os pacientes também, e assim por diante. Então, só para dar uma ideia para vocês, né? Trago algumas imagens das nossas reuniões científicas, para vocês verem quanta gente se interessa por isso. Então, a gente traz desde um guru indiano, que é responsável, é o portador da linhagem da Kriya Yoga, o Prajnanananda, né? A gente traz o Satbir, que é um dos maiores pesquisadores de yoga e meditação, é um pesquisador de Harvard, ou o Lama Segyu, que mora na Califórnia, tem uma clínica de medicina integrativa há 25 anos, tem aqui o Dr. Luiz Guilherme falando de Ayurveda, Marcos Rojo falando de yoga e meditação, e assim por diante. Só para dar um pouco de imagem para vocês. Esse é um bebê querido que a gente tem, que é a nossa sala de silêncio, onde as pessoas podem ir ao longo das 24 horas para sentar e fazer silêncio, e onde a gente faz também as nossas práticas. Então mostro algumas imagens para descansar vocês um pouco dos conceitos, né? Curso de Mindfulness, relaxamento, aqui é todo mundo colaborador, tá? Funcionário. Jinshinjutsu, Yoga e Meditação, Tai Chi Chuan, né? Bom, lá no Sírio a gente tem 3 fundamentos filosóficos, digamos, que são fundamentos que de alguma maneira orientam os nossos programas lá dentro. Um deles diz assim, tratamento global, tratamento humano. Né? Eu vim falando disso o tempo inteiro. A forma da gente humanizar o tratamento é fazê-lo o mais integral possível. Nada mais desumano que tratar só a doença ou o sintoma. Então, quanto mais a gente amplia o tratamento, quanto mais global, mais esse tratamento será humano. Estou comentando rapidamente sobre esse fundamento. Cura e educação, asas do mesmo voo. A educação é muito importante no processo todo de cura. A pessoa se conhecer, a pessoa ter recursos para participar ativa e responsavelmente do seu processo, né? A pessoa conhecer melhor as leis que regem a nossa humanidade, né? Se educar para participar, então, do seu processo de cura. É muito essencial. E a gente procura criar vários programas com essa filosofia. E, finalmente, cuidar, cuidar-se e ser cuidado, que é o que eu chamo de tríade do cuidado. Devo dizer para vocês que esses 3 fundamentos vieram para mim dentro de um sonho, na medida que eu escrevi o projeto para o Sírio-Libanês, né? E eu percebi que esses 3 fundamentos falavam dos programas que eu estava criando naquele momento, né? Então, cuidar, cuidar-se, ser cuidado é a chamada tríade do cuidado. E eu queria dizer que é muito importante que a gente tenha essas 3 perninhas vivas. Normalmente a gente joga 90% da nossa energia no cuidar do outro, sobra 10% para nós mesmos, tanto para o nosso cuidado pessoal, quanto para sermos cuidados, né? Então, é muito importante isso para o profissional de saúde,
para o paciente, para o familiar, né? Eu teria 10 horas para falar sobre esse aspecto do cuidado que é tão essencial, né? Só para provocar um pouquinho os profissionais que eventualmente estão aqui, eu peguei um estudo que foi feito no American College of Surgeons em 2008, onde eles falam, com 8.000 entrevistados do American College, desses 8.000, 40% deram respostas consistentes com burnout, que é gravíssimo, 40%, 3.200 médicos, portanto, né? Muitos falaram que estavam com depressão, e agora o que mais me entristece, 15% desses médicos, né, portanto 1.200 médicos, falaram que pensaram em suicídio nos últimos 12 meses. Então, volto a dizer, o cuidado pessoal, o autocuidado para o profissional, o cuidar-se, apesar de ser um grande desafio, é absolutamente essencial e necessário. Então, vou trazer para vocês uma pergunta, para vocês se fazerem, não vão me responder, mas que eu espero que vocês escrevam na parede dos seus quartos e se perguntem. Eu me cuido? É uma pergunta importante que a gente tem que responder de forma honesta, né? O que a gente vai encontrar é que, em geral, a gente não se cuida muito, né? E quando a gente se cuida de forma muito fechada. Precisamos tornar o nosso cuidado o mais integral possível. Cuidar da mente, cuidar da energia, cuidar da espiritualidade, cuidar da sexualidade, cuidar do dinheiro, das relações sociais, né? Cuidar de tudo que é parte de nós. Então, para mim, quando eu penso em cuidado, eu diria que o cuidado é o que nos leva à cura, né? Cura no seu sentido amplo. Então, vou trazer uma definição que eu fiz para cura abertamente, quase poética, mas só para a gente ampliar o sentido de cura. Saber que cura não é só resolver a doença, né? Então, cura, num sentido maior, é um caminho que nos leva em direção a nós mesmos, ao nosso estado original, equilibrado e saudável, numa infindável aproximação com a nossa inteireza e com a consciência e respeito pelas leis naturais que regem a nossa existência humana. O que eu acho curioso é pensar que caminho espiritual pode ser definido da mesma maneira. Num sentido maior, é um caminho que nos leva em direção a nós mesmos, ao nosso estado original, equilibrado e saudável, numa infindável aproximação com a nossa inteireza e com a consciência e respeito pelas leis naturais que regem a existência humana. E mais curioso ainda, pensar que a humanização, que é um projeto que a gente pensa sempre para os hospitais, mas a gente tem que pensar na nossa própria humanização, né? Humanizar-se, né? Segue a mesma definição. Num sentido maior, é um caminho que nos leva em direção a nós mesmos, ao nosso estado original, equilibrado e saudável, numa infindável aproximação com a nossa inteireza e com a consciência e respeito pelas leis naturais que regem a existência humana. Então, cuidado, gente, o cuidado, vamos falar do cuidar-se, é o que nos leva num caminho de cura, no seu sentido amplo, num caminho espiritual, num caminho de humanização também. É o cuidado que é a antessala de tudo isso. Ah, eu quero fazer um caminho espiritual. Muito bem, comece pelo seu cuidado. Faça o seu cuidado ser mais disciplinado e o mais integral possível. Bom, para finalizar, alguns presentes que eu acho que essas práticas trazem para todos nós. Vamos ver se vocês acham que elas são práticas, são presentes valiosos. Bons presentes, né? Todos nós desejamos isso, de alguma maneira. E essas práticas podem contribuir para a gente alcançar esses valores. Agora, esse último é mais para os jovens, tá bom? Então, deixo aqui para vocês o meu e-mail, se vocês quiserem ter contato comigo. De novo, esse é o meu depoimento, essa é a minha experiência, a minha perspectiva dessa conversa dos integrativos. Eu tenho certeza que vocês têm outras perspectivas que são
muito valiosas também, né? Então vamos estar abertos para a gente conhecer as diversas perspectivas. Imagino que esse simpósio de vocês vai enriquecer a nossa visão. Então, mais uma vez, eu agradeço à Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa, agradeço a Inês que me convidou, espero que tenha sido de alguma maneira útil no que nós fizemos. Então, deixo aqui o meu abraço, vou terminar o compartilhamento, deixo para vocês o meu abraço, o meu carinho, a minha compaixão, espero que lá para frente a gente possa se conhecer também.